Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje tá aí na tela, ó, padrão MVC desvendando a arquitetura de software moderna. Então pessoal, isso mesmo, hoje a gente vai falar a teoria do padrão MVC, porque nós já começamos lá o nosso desenvolvimento na nossa playlist, né, de desenvolvimento web. E eu dei algumas pinceladas para vocês, mas esse vídeo de hoje é um vídeo teórico, é um vídeo que vai servir de estudo para conceito do padrão MVC. Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like, galera. Fortalece a nossa viagem aí pela web, né, pelo YouTube. E vamos ajudar mais pessoas aí no dia a dia, né, no seu trabalho, no seu estudo, enfim. Lembrando, pessoal, se vocês não viram, eu gerei aí um novo trailer, tá, para o canal e publiquei ontem. Dá uma olhada aí no trailer aí, que é uma novidade que eu trouxe aqui para o canal, né? Eu disse para vocês que nós vamos utilizar aí algumas coisas, né, com o apoio da IA. Então, vocês vão poder conferir lá o novo trailer que eu gerei no canal, tá? Por falar nisso, essa apresentação foi gerada através de um prompt no Google Gemini. Ficou sensacional, ficou muito legal essa apresentação aqui. Eu troquei apenas uma palavra em um dos slides, tá? Eu acho que essa apresentação vai resumir bem aqui o que a gente quer dizer, tá? E retirei aquele slide de dúvidas, né, perguntas, né, geralmente aquele slide final que fica ali, penúltimo, último slide de uma apresentação. O restante, pessoal, tá aí intacto e eu vou dizer para vocês, tá? É aquilo que eu falo, é sensacional, vocês têm que se acostumar a cada dia com o uso da IA. Nós, principalmente, que somos de TI, utilizamos a TI como ferramenta, né, de trabalho. Nós somos da TI ali, o desenvolvimento, analista, desenvolvedores, programadores, enfim, acostume-se com isso, porque nos ajuda muito na produtividade. Bom, vamos lá. Padrão MVC, desvendando a arquitetura de software moderno. Então, o que é o MVC? É uma estratégia de organização que separa a aplicação em 3 camadas independentes para facilitar a manutenção e o desenvolvimento. Então, tudo um pouquinho do que eu já falei lá na nossa playlist de desenvolvimento web. Eu tinha dito para vocês que ele é um pouco parecido com o padrão 3 camadas que nós utilizamos ali nossa aplicação desktop, né, no controle financeiro, tá? Lembrando que a gente está lá na playlist de desenvolvimento web construindo no modelo MVC web, tá? Uma aplicação que a gente já tinha feito em desktop, tá bom? Bom, os 3 pilares desse padrão são o Model, Controller e a View. O Model gerencia os dados, regras de negócio e a comunicação com o banco de dados. Controller é o cérebro da aplicação, processa as requisições e coordena o Model e a View. E a View, a camada de interface, apresenta os dados ao usuário de forma visual. Então, olhando os 3 pilares aqui, o pilar que é o pilar mais estático, né, que é a View, ela simplesmente apresenta os dados ao usuário de forma visual. O controller processa as requisições e coordena o Model e a View. Como assim coordena? É porque ele vai direcionar o que cada um deve fazer de acordo com as requisições que foram feitas, tá? E o Model gerencia os dados, regras de negócio e comunicação com o banco de dados. Então essa parte aqui do Model é a parte responsável por gerenciar os dados ali, né, acesso ao banco de dados, regras que possam existir aqui. Por exemplo, eu quero fazer um select na base que me traga apenas os 10 primeiros usuários da aplicação. Vocês concordam que isso é uma regra? É um filtro. Vou fazer um where ali que vai me trazer os 10 primeiros usuários cadastrados, tá? Então, vamos lá. Como que funciona o MVC, né? O ciclo da interação. O fluxo da requisição é o seguinte, ó. A interface segue um caminho lógico e unidirecional. A interação, segue um caminho lógico e unidirecional para garantir a organização.
entrada. O controller recebe a ação do usuário. Então, olha aqui, ó. Na view, o usuário mandou alguma coisa para o controller. Lógica, o controller solicita os dados ao model. Olha aqui, ó, que é essa parte aqui. Processamento, o model aplica as regras de negócio e o controller entrega os dados à view. Olha lá, ó, o model aplica as regras de negócio e o controller vai devolver, ó, os dados à view, ok? Pode ser que o model também entregue a view diretamente, tá? Mas o controller ele está ali para fazer a orquestração da coisa, tá? Bom, então aqui dados, regras, orquestração, aqui vai ter regra também, tá, pessoal? E a view, que é o que o usuário visualiza ali. O papel do model, isso aqui eu achei bem interessante, tá? Colocar essa definição aqui, ó. O model é a representação do seu domínio. Ele é responsável por garantir que os dados estejam íntegros e sigam as regras de negócio antes de serem persistidos ou exibidos. Olha aí, ó. Antes de serem persistidos ou exibidos. Então, essa persistência pode também acontecer ali no controller, tá? Diferentemente da view, o model não conhece a interface. Ele foca puramente em lógica e dados. Beleza? Então, vamos lá. View versus controller. A visão não faz nada. Ó, não faz nada. Ela é estática. Ela apenas exibe o que o controller envia. Idealmente não deve conter lógica complexa de programação. Então aqui, ó, a view, que é a camada do usuário, é só exibição. O controller atua como maestro. Ele interpreta os gestos do usuário, cliques, formulários, entradas de texto, e decide o que a orquestra model view deve fazer. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quando que a gente vai utilizar esse modelo? Olha só. Vantagens estratégicas. Manutenibilidade. Alterar o banco de dados não exige mudar o HTML da página. Olha que legal, né? Porque eu vou mexer só no model, por exemplo, tá? Trabalho em equipe. Devs de front-end e back-end trabalham em arquivos separados. Isso é muito legal, tá? Eu tenho o back-end trabalhando ali no model, por exemplo, e eu tenho o pessoal do front-end trabalhando ali na view. Olha que legal, tá? Escalabilidade. Projetos complexos permanecem organizados por muito mais tempo. Testabilidade. É muito mais fácil testar a lógica do model de forma isolada. Então, a escalabilidade, projetos complexos permanecem organizados por muito mais tempo. Claro, né, pessoal? Se o projeto for crescendo, ele já tem ali, né, cada camada, cada responsabilidade dentro do seu contexto e a gente sabe onde colocar cada coisa, tá? Mesmo que seja coisa nova. Impacto no desenvolvimento. 40% de redução no tempo de manutenção. Eficiência comprovada. Estudos indicam que arquiteturas limpas como o MVC reduzem significativamente o código espaguete, né? Que é aquela... Você acaba colocando tudo junto ali, toda a confusão ali, né? Num arquivo só, como era antigamente, como era nos padrões mais antigos e tal, permitindo que novas funcionalidades sejam implementadas sem quebrar partes antigas do sistema. É o que eu acabei de falar, né? Se eu vou desenvolver uma nova funcionalidade ali no sistema que já está pronto, o que já está pronto não pode sofrer impacto daquilo que está entrando novo, né? Ele pode até se relacionar, pode até conversar, né? Eu vou criar ali uma nova coluna no banco de dados, por exemplo, então algumas telas vão passar a apresentar esses dados. Então, beleza, então eu vou ter que ter algumas interações ali, mas não pode afetar de forma alguma aquilo que já está construído. Então, aqui, ó, a gente tem esses estudos que indicam que isso acontece, né, dessa forma, utilizando esse padrão, tá? E aqui, uma linha do tempo, de quando o MVC começou a ser usado, lá em 78, né, para o Smalltalk 80 da Xerox. Depois, nos anos 90, ele sofreu adaptações para aplicações desktop e primeiros sistemas corporativos. Então, olha aí, ó. Em 2004, houve uma explosão na web, tá? Com o lançamento do Ruby on Rails. E hoje em dia, né, dali para cá, hoje ele é o padrão de ouro em frameworks como Laravel, Spring e Django. Beleza, pessoal? Então é o que eu falei com vocês aí. Sempre trazendo uma visão, né, daquilo que
como que esse padrão vem sendo utilizado ao longo do tempo, tá? E aqui, para finalizar, estão aqui os fontes, né, das imagens que foram utilizadas nessa apresentação, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro para vocês a proposta que a gente tinha com esse vídeo, como eu havia prometido, tá? Um forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos e obrigado por seguirem com a gente aqui no canal Para Programar é Só Começar. Valeu!